Aí nós chegamos no hotel, era 1h30 da manhã, aí o seu Enio falou: "Olha, nós temos que voo às 10 horas, todo mundo 8 horas da manhã aqui no hotel, estão liberados". Beleza, aí o Toby e o Leila chegam para mim: "Edson, onde é que tem um lugar para gente tomar um chopp aqui?" Falei: "Eu tenho Fiorentina aqui, dá pra gente ir a pé, cara". "Não, vamos com a gente". Falei: "Não, cara, eu vou do". "Não, não, vamos com a gente, você tem que ir com a gente, você que conhece". Pô, eu fui. Cara, nós sentamos na mesa na Fiorentina ali, cara, o garçom veio, o Leila falou assim: "Vê 6 chopps e 3 Stanningheger". Aí eu olhei assim: "Vem cá, quem tá vindo aí, cara?". "Não, é só nós 3. É O pra primeiro nós. chopp é só pra matar a sede". Rapaz do Merecido, céu, eu né? tomei um pifa, cara. Eu estava naquele carro de corpo bombeiro com a cabeça era um balão, doido pra chegar em casa. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, o podcast que traz os bastidores do futebol com quem fez história. E hoje é um programa muito especial, estamos comemorando aí agora, dia 31 de julho e 1º de agosto, os 40 anos do título do Coritiba, campeão brasileiro de 1985, um marco não só para o clube, mas para o futebol paranaense e futebol brasileiro. E além do meu amigo Lever Coupe, que está aqui sempre na bancada ao meu lado, temos 2 convidados especiais. Você imagina, Lever, ter um campeão brasileiro, mas nós temos 2 campeões brasileiros aqui no programa. O Vavá, zagueirão, jogou muita bola naquele ano, e também o Edson, que era o ponta esquerda do time, 2 campeões brasileiros e que nos dão a honra de estar presente aqui com a gente. Lever, dê as boas-vindas aos nossos convidados. Bom, falou Vavá e Edson, já não precisa nem falar, né, cara? Já todo mundo quer saber o que está acontecendo, onde é que eles estão, o que eles fizeram e o que eles querem falar. Então, vamos aproveitar esse programa, né, para curtir um pouco do que passou no futebol. Boa. Então, antes de começar o programa, eu quero agradecer aqui a parceria com o Bem Paraná, que cede o estúdio aqui pra gente. A gente faz esse podcast em parceria. Também o Restaurante Tempero de Minas e a Imobiliária Líder, que tornam esse episódio possível. São nossos parceiros e patrocinadores do programa. Eu vou começar aqui com o Vavá à minha direita. Vavá, seu nome é Edivaldo. Edivaldo Yurk. Edvaldo, os dois demudos. Edivaldo Yurk, que é uma homenagem, hein, Lever? Sabia dessa? É uma homenagem ao Vavá, campeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. Então, o pai do Vavá foi um cara que teve uma visão lá na frente, né? Eu vou ter um filho, jogador, vou dar o nome do cara e ele vai fazer um gol na final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. É isso, Vavá? O meu pai, ele fazia de tudo para vir de Guaratuba, que nós morávamos em Guaratuba. E o pai sempre queria vir nos jogos, torcer para o Curitiba. Eu não sei como é que ele conseguiu ficar atrás do gol. O pai, né, infelizmente, perdeu uma perna num acidente. E ele tinha muleta. Então, falavam para ele ficar longe, não sei o que. Ele disse, não, pode deixar que eu fico aqui, ajudo a pegar a bola. E isso aí, o meu pai ficava muito feliz, sabe? E eu depois, com 8 anos, 9 anos, a gente vinha de Guaratuba, onde nós morávamos, e daí com o meu pai, às vezes minha mãe vinha junto também, e isso aí foi para a gente começar a gostar do futebol, e foi muito bom. Graças a Deus a gente teve um tempo, né? O pai vinha tudo e ficava nervoso quando acabava o jogo e não conseguia ganhar, mas ele fez de tudo, né? E graças a Deus ele me ajudou, né? E tive a felicidade de ser campeão, né? Junto em 85, né? E a escolha do nome? O meu pai, ele começou quando eu nasci, né? Ele começou a ver onde é que ele podia arranjar uma coisa diferente. E era para ser um outro nome, só que ele não falou para nós. E daí ele pegou e fez Edvald Yurk, né? Sobrenome do meu pai. Isso aí, nossa, me faziam cada uma quando eu estava assim, brincando ainda, né? Da piazada. E ele conseguiu fazer e ficou muito contente, né? O pai era um goleiro, quando ele perdeu uma perna no acidente, e dali ele jogava no gol e falava sempre que nunca tomava gol por baixo das pernas.
Brincava com a própria história. Exato. Viu, Vavá? Mas assim, ele deu o nome, né? Porque Edivaldo é o nome do Vavá. E você é o Edivaldo. Edward. O meu é Edivaldo. Uhum, ficou W, ficou né? muito parecido. Edivaldo, com D no finalzinho. É, Edivaldo. isso. Mas desde criança já te chamavam de Vavá. Ah, Edivaldo. é, Ah, isso aí é. fica mais fácil, Vavá, né? Sobre o pai do Vavá, cara, esse negócio dele não ter a perna, era tão bacana, ele frequentava direto o Curitiba. Nossa. E a gente brincava muito com ele, de chuta a bola aí e tal. Sempre não tinha nada de discriminação, nada. Ele Aham, sempre claro, levou na nas brincadeira. esportivas brincadeiras, cara. E ele era um cara que a gente gostava muito, porque ele Aham, frequentava direto o Curitiba, cara. Era muito bacana. Que bacana. Lembro bem dele. Edson, e você aí, você é carioca, né? Veio lá do Rio de Janeiro, pro Curitiba, já tinha passado aqui pelo Colorado. Mas Verdade? como é que. Ah, ele fala leite quente. Ah, que legal. No Nordeste. Conta um pouquinho do teu início aí. Você jogou nas categorias de base do Flamengo. Isso. Inclusive, eu estava falando com você hoje, né? Quando a gente vê o time de 85 do Coxa, todo mundo destaca que o Gomes foi bicampeão, porque já tinha sido campeão em 78 no Guarani, o zagueiro. Mas você já tinha sido bicampeão pelo Flamengo, em Pelo 80 e Flamengo. 83, né? Isso, justamente. Bom, eu sou carioca da Gema, né? Como diz, que antigamente tinha o estado da Guanabara, né? E eu nasci no Meia, no estado da Guanabara mesmo. Então, eu sou carioca da Gema. Eu fui fazer um teste no Flamengo, na realidade, eu era preguiçoso, como a maioria dos jovens, a gente queria dormir muito, né? E minha mãe é que entrou na fila. O Levi estava falando agora que no teste dele no Curitiba tinha mais de 500, né? Esse meu teste no Flamengo era um 200, mas Imagina. só que você ia pegar a senha. E minha mãe entrou na fila 4 horas da manhã, porque eu não fui. Ela falou para mim, eu falei, eu não vou, eu quero jogar pelada com os amigos e tal. Ela foi, cara. Ela foi e pegou a senha para mim. E aí, com a senha, eu fui fazer um teste no Cocotá, na Ilha do Governador. Eu tenho 3 grandes treinadores na minha vida, né? Um deles é o Júlio César Leal, que era o treinador da categoria de base do Curitiba, do Flamengo. Passou pelo Curitiba também. Passou pelo Curitiba, justamente. Quando ele passou pelo Curitiba, eu era técnico do infantil do Curitiba. Eu fui lá dar um abração nele. Legal. Então, e aí eu passei no teste e comecei no Flamengo. Coincidências, né? Coincidências da Bacana, vida. né? E quando eu vim. Só que antigamente, chegou uma hora no Flamengo que não dava mais para mim. Eu tive contusão grave lá. Eram só 16 relacionados antigamente. Então, no time do Flamengo, 11 mais um goleiro, 12. Só sobrava 4 vagas para ir no banco. Era uma concorrência muito... Só craque, né, Só cara? craque. Então, era muito difícil, né? Eu já vi... O Flamengo era o grande time do início dos anos 80. Justamente, um time Já, massa. já era a época do Zico? Sim, Do campeão Zico, mundial. né? Tanto que o Lico, ele ficou na reserva no Flamengo, ele foi contratado do Joinville, ele ficou 2 anos sem jogar no Flamengo, porque ele era da posição do Zico. E quando o Zico não jogava, era o Tita que jogava. E aí, num jogo em Campo Grande, em Ítalo Del Cima, o Tita estava machucado, jogou o Zico, o Lico jogou na direita e eu na esquerda, como ponta esquerda, contra o Campo Grande, Ítalo Del Cima. E nós empatamos e eu não fui bem. No próximo jogo, o Tita voltou, então ele botou o Tita na direita, que era a posição do Tita mesmo, e me tirou e botou o Lico na esquerda. Foi quando começou o ataque Tita, Nunes e Lico. Interessante, né? Lico com Zico só muda uma letra. Né? O Levi enfrentou esse time poderoso do Flamengo também em 76, né, Levi? Pelo Santa Cruz. Era o zagueiro do Santa Cruz quando ele eliminou o Flamengo nas quartas de final do Brasileirão. Nossa, fiz o Zico passar vergonha. Que coisa, a gente tem uns resultados assim, né, que a gente comemora. Né? Mas o time de Santa Cruz também era bom. Né? Givanildo, era legal. Nunes. Givanildo, tinha o Hermes, Nunes. Luciano. Luciano Nunes. Era um grande time. Não, Lula Pereira na zaga. Tinha um time mais legal, assim. O Edson, mas você chegou a jogar nesse time. Em 83 você fez alguns jogos também. Né? Joguei, em 83 fiz 12 jogos e em 80 eu comecei a Libertadores, aí eu joguei Flamengo e Atlético Mineiro, eu estava vindo bem, cara. Aí Flamengo e Atlético Mineiro, o Luizinho, que não bate em ninguém, era um jogador técnico da seleção brasileira, um zagueiro espetacular, ele foi disputar uma bola comigo, eu de costas, ele deu uma cutucada assim, pegou no chamado, eu nem sabia que existia isso, tendão peroneiro.
O tendão peroneiro fica atrás do maléolo, o ossinho que a gente tem no pé aqui, sabe? Do lado de fora do pé tem um ossinho. Esse tendão fica atrás. Ele deu uma bicuda ali, o meu tendão pulou para frente, luxou. Eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei 8 meses parado. No time do Flamengo, você ficar 8 meses parado, muito difícil Agora, de recomeçar, né? A contusão na história dos jogadores, assim, né? É Aham. uma coisa que realmente pode prejudicar muito o andamento das coisas. Também não precisava ter, como eu, né? Perfurar a retina. Eu perfurei minha retina no olho. Mas depois Quer dizer, de Uma aposentado. já. cotovelada. Quer dizer, cotovelada. imagina. Não, jogando. É. O Tostão foi parecido? A contusão? Parecido com a Parecido? situação, parecido. É. E aí, mas eu não uso óculos até hoje. Enxergo legal, perfeito, assim. Mas eu dei muita sorte, fui muito feliz, assim, né? na cirurgia. Foi muito bem. E o que me marcou no Flamengo também foi o recorde de partidas, 52 jogos invictos. Tá brincando? Eu participei. Não, Participei 52. Eu participei Tem que de, comemorar, né? eu participei de um Nossa. jogo que o Cláudio Coutinho, esse que eu estava contando aqui, que o Cláudio Coutinho me chamou e o do juvenil me chamou para fazer parte do profissional e foi um jogo lá na Bahia contra o Vitória, foi 1-1 e eu entrei no Isso em que jogo e ano? participei. Eu acho que foi em 80 também, 79, Cláudio 1979. Coutinho, que em 72 foi o técnico do Leverkusen no Mundial Sub-20 em Cannes. Foram campeões em cima da Argentina. Com o Levir de Imagina. capitão. Olha só. Não, imagina. Boa lembrança, isso, né? Você quer uma alegria maior do que essa? Por que ele campeão do escolheu de mundo ser capitão em do cima time? da Argentina. E de capitão. E aí, capitão do time ainda. Para. Nossa, eu agradeço a Deus, assim. Essas O Edson, daí oportunidades. você teve uma passagem no Colorado, que foi onde o futebol paranaense acabou te conhecendo, né? Inclusive, você chegou no Colorado, o Levir tinha acabado de sair. Tava Vai pro saindo. Figueirense. Tava Vai pro saindo. Figueirense. É. E aí surge o convite do Coritiba. Você vem pro Coritiba em 84, e em 84 que começa a montar esse time de 85. Em 84. Eu vou só falar do Colorado, que foi um time muito legal que eu joguei. O Colorado não tinha dinheiro, era a terceira. Eu nem conhecia. Quem me indicou para o Mosquito foi o Carpegiani. Mosquito. Me indicou para o Mosquito. Pode levar esse jogador, porque aqui não vai ter chance para ele e tal. E ele falou comigo: vai para o Colorado, vale a pena, você vai jogar. E realmente foi tudo que ele falou, aconteceu. Eu joguei de titular, joguei várias vezes, fiz gol. E o time do Colorado, vou dizer rapidinho aqui, o time do Colorado era Joel Mendes, olha os caras que eu joguei. Joel Mendes, Ari Marques, Paulo Marcos, Caxias e Chico Fraga. Newton, Aladim e Júlio César, que veio comigo do Flamengo. Freitas, César e eu. Muitos passaram pelo Coritiba depois. Caxias Nossa, em 85 tava no Que evento. time bom, Jogos, cara. jogos, Que sim. time bom. E eu ficava abertinho lá, o Mosquito acabou sendo treinador, né? E eu ficava abertinho, o Mosquito falou: você não dá um passo atrás da linha do meio campo. Porque tinha o Aladim que lançava como ninguém, né, cara? E eu era Aladim. rápido. Cara, eu fiz muito gol no campeonato, aparecia. E aí o Coritiba foi me comprar em 84. Esse time de 84 tinha o Petróleo centroavante, Carlinhos Maracanã, mas já tinha o Lela, já tinha vários jogadores. Eu Os tenho a meninos da foto base, né? de Minas da base, Vavá já Vavá, tava, todo mundo já estava. O time de 85 foi montado com o time de 84. O Vavá, e você, antes de chegar no Coritiba, eu vi uma entrevista que você treinou um pouco ali no campo do Vasquinho, né? Aqui no Pilarzinho, né? Quando começou a aparecer, né? Eu, André, foi vindo assim o pessoal. Que bacana. Sabe que hoje o meu filho treina no campo do Vasquinho com o Nilinho, filho do Nilo, do Nilo Neves. Eles têm o CFA, né? Inclusive hoje de manhã jogaram contra o Trieste. Então agora tem Copa Bull contra o Coritiba. Eu vou deixar um abraço pro Nilinho, que ele também é um grande espectador aqui do nosso programa, um baita cara, gente boa. E ali, Fruto não cai longe do pé. e tinha, assim, começou a chegar, o André começou, né? Começamos, né? Porque cada jogo que tinha do Curitiba, a gente sempre estava no começo para fazer o campeonato que tinha da Copa Tribuna, né? E ali também a gente foi tudo, teve um jogo difícil que foi contra o Atlético, mas assim mesmo o Curitiba estava tendo assim um pessoal que estava até para jogar para você pegar,
E a torcida vê que já está aparecendo mais alguns aí para poder ir Uhum. no profissional, né? Então isso aí foi muito bom para nós. Legal. Observando o campeonato de 85, dia 27 de janeiro já é a estreia do time, contra o São Paulo em casa. Pô, vocês se apresentaram quando para 27 já estar jogando? Pois é, antigamente era esquisito, né, cara? Era mais esquisito que agora. Eu não lembro direito. Eu lembro que o treinador era o Dino Sani. Sim. Começou o Dino Sani, né? E o Frega colocava vocês para. O Divão Como é que era o Vitor, negócio olha, do rolo compressor lá que vocês tinham que empurrar? Tinha uns rolos para amaciar a grama, né? Para nivelar o campo, né? E esse rolo era pesado, tinha que puxar ele. E aí o Frega pegava a gente e ia 3, 4 puxando o rolo para dar força nas pernas, cara. O Frega, eu adoro o Frega, sabe? Muita gente fala dele, mas eu acho que ele foi importantíssimo, a prega foi bem legal também. né? Importantíssimo no título, pelas condições de trabalho que hoje os preparadores têm todas as condições, fisiologia por trás e tal. O Frega não tinha nada, né, cara? Antigamente não tinha nada, era só a função do O preparador conhecimento físico dele que era o e profissional. tinha que dominar o plantel todo. Tem cara que gosta de treinar, tem cara que não gosta, aquela coisa toda. Lembra também daquela de subir os degraus da arquibancada. Meu, ele Meu pegou o Deus Frega do também. céu. Pulando com os 2 pés, degrau. Não, degrau. e se você for ver, porque esse campeonato ele vai até abril, ele para 3 meses e em julho é uma bateria de jogos, do dia 3 de julho ao dia 31 de julho, que é o último. 3 de junho, né? A 31 de julho. 3 de julho a 31 de julho. Caramba. É uma porrada, é a terceira fase, Eu nem são lembrava 5 jogos, disso. É. daí já é semifinal mais 2 jogos e mais a final. E na final com prorrogação e tudo, ou seja, o trabalho do Frega deu resultado, porque todo mundo aguentou, né? Ele que também fazia um dos treinamentos que ele fazia, ele levava a gente para a Serra tá graciosa. para Graciosa. Graciosa. O ônibus descia até lá embaixo, ele soltava a gente e falava: agora pode subir. Você sabe que aqui teve Meu o... Deus do céu. Eu já fiz essa também. Aqui dá uma dor nas costas, né, Nossa, Levi? Dá uma O meu dor na Cádio barra. teve aqui, jogou no Curitiba nos anos 70, ele falava a mesma coisa do Frega, iam pra Graciosa correr lá também. Mas começa então esse ano de, né, é uma curiosidade, né, dia 27 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro, Curitiba ganhando do São Paulo de 3-1, e é um baita de um time do São Paulo, chamava dos Menudos, que tinha o Miller. Então a gente já começa com 2 jogos, 2 vitórias em casa, né, São Paulo e Cruzeiro. Aí deu uma animada, Vavá, falou, agora vai. Então, o meia esquerda do São Paulo era eu sei que eu dei 2 carrinhos nele, tirando, daí ele falou assim, escuta, se cuida que você pode... Aí fui dar o 3º carrinho. Quando eu dei o 3º carrinho, ele esperou eu dar o carrinho e ele pulou depois e meteu a sola. Se eu não tiro o rosto, eu estava hoje até agora... Era o Pita? Pita. Acho, Ó, o time Era- do meio campo à frente era Visoli, Miller, Pita, Geraldo e Gilson. Depois Eu- entrou... tinha o Sidney, né? Sidney na ponta. o ponto esquerda, né? É. Então, e ele falou, ele não quis falar em nada. Quando acabou o jogo, estava acabando o jogo, estava 3-1 já. Então, não é, se fosse para ser sacana, e, né? Deus livre, nunca peguei assim para tirar a panturrilha. Nunca teve maldade. Pois é, não tinha, e os caras vinham falar. Aí eu ficava assim, pô, será que estão pensando o quê, né? E daí essa contra o São Paulo, olha, ficou marcado assim que... Me alcança esse quadro aqui, Vavá, esse quadro ali. Ó. Aqui. Esse é o primeiro, essa é a foto do jogo contra o São Paulo. Ó. Isso. O primeiro time. Então, essa é o primeiro, é que vai ser o último. Depois na sua frente a gente mostra aqui. Mas tá aqui o time. Pode pôr. E Edson, com o Dino Sani ganharam 2 partidas. Deu uma confiança ali pro time. Mas eu acho assim, eu pelo menos, eu nunca pensei em título brasileiro Curitiba. O Fluminense Ninguém, tinha- né? Nem o torcedor mais o Fluminense- empolgado. Porque a gente não tinha craque no time, né? A gente não tinha jogador acima da média, a gente tinha bons jogadores, né? E que eram muito amigos e pela condição física que o Frega impeliu e pela vontade de todos, se uniu ali e as coisas foram dando certo. Acho que o Levi sabe mais do que eu como é que é. Às vezes o time encaixa, né? Fala que o time encaixou. O time encaixou e vai. E foi o que aconteceu. E cada vez mais foi
foi ficando a amizade, as cachetas na concentração, e muita risada, muita brincadeira, não tinha Cacheta, sinuca. sinuca, E o Chacrinha? sinuquinha. Você é da turma do Chacrinha ou da cacheta? Eu era da turma de dormir. Eu vou te contar uma história, eu conto essa história para todo mundo. No jogo contra o Vasco, o Dida tinha acabado de ser contratado. Terceiro jogo, quarto jogo. Primeiro. É. Ganhou do São Paulo do Cruzeiro, E- empatou, perdeu fora pro Bahia e aí foi Isso. pro Rio jogar contra o Foi pro Vasco. Rio. E o Dida foi contratado. O Dida fez um treino com a gente e foi jogar. O Vasco de Romário, Roberto, lá em São Januário, era difícil, né? E o Dida tomou uma bola nas costas e saiu o gol. E o Rafael abriu os braços. O Rafael tinha vindo do Atlético Paranaense. Sim. Abriu os Bicampeão braços, paranaense. reclamou e tal, e tal. Pô, chegou no vestiário. Eu falei assim, ô Rafael, você tá pensando o quê, rapaz? Aqui no Curitiba não é assim, não. Se lá do outro lado é assim, você vai ter que mudar. Eu falando com ele, gritando, eu desse tamanho. O Rafael é um monstro, né, cara? E o Rafael levantou e veio para cima de mim. O que você está falando? E eu vi que ele recuou. Deu uns 2 passos para trás. Falei, caramba, recuou, né, cara? Tá com medo de mim. Quando eu olhei para trás, tinha o Jairo, o Heraldo, o Gomes, tudo atrás de mim. É isso mesmo, Rafael. Aqui não é assim, não. Dali, até o Rafael entrou no esquema, tá entendendo? Uhum. E aquilo, ele nunca mais reclamou de ninguém, Respeitou. nunca mais ficou abrindo os braços e tal. E a gente começou a brincar. Ele tinha coisa de carro, a gente fazia uma cruz com esparadrapo no carro dele, sabe? Um balão, né? Ele limpava até o motor do carro. A gente ia lá, fazia esparadrapo, fazia uma cruz de cerco, que era ambulância, nossa. E aí começou a amizade, né, cara? E a amizade fez com que esse time conseguisse superar as dificuldades do campeonato, né? Mas durante a competição teve entreveiro dele com o Jairo também, né? Mais pra frente, eu acho. Teve, porque pô, o Jairo era ídolo, né, cara? O Rafael. Eu gosto do Rafael, as pessoas também falam. Eu só acho que ele é bocudo. O Rafael falava muito. Focado, o jeitão dele. O jeitão dele, É. entendeu? E, Figuraça. e ninguém segurava ele, né? De falar. Até hoje, Sim. se você for falar com ele, ele fala. E o Jairo é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Curitiba na história. Né? E o Ja- Você pega ali o quadro ali, ó, Levir. O Jairo? Esse quadro ali tem o Levir em 73, que é o time campeão paranaense, e já tem o Jairo lá, em 73. Daí em 85 ele tá pra ser campeão brasileiro. Pois é, cara, que coisa incrível. E o Jairo não fazia mal a uma mosca, né? Nossa. O Jairo era um Jairo cara. Hermes, Pescuma, Claudinilo. Lembra? Olha só, cara. E o Jairo tem um jogo fundamental, que é o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro. O Rafael tá suspenso, né? Então ele que joga aqui. E justamente, é ele que joga aqui. Chega aí de 1x0 Que foi pro Geral. foram jogos difíceis. Para mim, o maior jogo, o jogo mais difícil da competição toda foi o Atlético Mineiro lá. Lá no Mineirão. Né? Foi terrível. O Foi Rafael terrível. fechou o gol. Fechou o gol. O Rafael foi muito importante na campanha, muito sem importante. dúvida. Rafael? Defesas assim milagrosas, cara. Dava cada carrinho, né? Dava cada carrinho, os caras tinham medo dele. É. Ele foi muito importante. E o time Peraí, quem, o Rafael, o goleiro do É, carrinho? goleiro. Camarota. Hoje? Ele sa- Ele Eu não me batia lembro na dele. trave, a chuteira, Eu já não me pra lembro assustar os dele. atacantes. Né? Ah, Não vem aqui perto. Verdade. Quando o atacante saía de frente para o Vavá, quer dizer isso, quando saía cara a cara o atacante com ele dava carrinho, cara. Os caras tinham medo dele. Não, Eu gostava dele no gol, eu sentia muita segurança com ele no gol. isso Acho é que todo mundo, né, Vavá? A zaga também, né? Ele, assim, do jeito que ele gritava, isso aí, né, a diferença do Jairo, o Jairão sempre dava, né? Um amigo assim que seja, né, você, vou ver se pega o Rafael, né? Agora, o Rafael também fazia desse jeito, assim, parece que ele queria já xingar a gente, assim, né? Ele falou uma vez para mim também, pô, não fica chutando, não sei o que, tipo, então se quer que eu devolva para você, eu vou voltar para você. Daí, não, continue, sabe? Então, Continua chutando. porra, continue chutando. E teve quase, ele quis pegar o Marildo. Também. Marildo. E daí o Rafael também falou e o Jairão já estava lá também. Então o Jairão O tava Jairão sempre defendia muita comprando, gente. Opa. comprando Defendia muita a briga. E dos jogadores de linha, claro, a gente teve muita gente importante. O Índio em 3 jogos já tinha 5 gols da competição. Depois ele fica 16 jogos sem marcar e vai fazer na final, um jogador importante. Enfim, como você falou, era um time equilibrado, né?
E qual que era o papel do Toby nesse time? Que é um menino humilde que veio da base, mas todo mundo gostava dele, era um querido, né? Pô, é muito querido. E na decisão ele jogou, para mim foi o melhor jogador, foi ele, né? E muita porrada, né? Jogou muito. Dava muito. Tanta falta que o Índio faz o Nossa. gol, ele que sofre a falta, né? O nosso contra-ataque, nós tínhamos uma defesa muito sólida, que todo mundo corria, batalhava. Então era difícil fazer gol na gente, um goleiro numa fase espetacular e uma defesa experiente, com Gomes e Heraldo, né? E Juventude pelos lados, que era o André e o Dida, né? Tinha também o Almir, que eu acho que o Levi deve ter Almir. chegado a jogar com o Almir, né? Acho que sim. O Almir, o volante, e o Marildo e o Tobi. Então era um time muito pegador, muito marcador. O Lele e o Índio ficavam lá, paradinho, eu ainda ajudava o meio, mas quando a gente tomava a bola, cara, o contra-ataque era muito forte. Então a gente cansou de ganhar jogo de 1-0. Flamengo de 1-0 no Maracanã. E essa é uma característica, porque assim, o Dino Sani fica 4 rodadas, o quinto jogo é o Krieger que comanda, né? Isso. Importante até ter o Krieger como treinador, pela história dele no clube, né? Num jogo. Mas essa estratégia que você falou e quem montou foi o Enio Andrade, né? Quando chegou, viu o time, foi assim que a gente vai jogar. Seu Enio foi um pai para mim, né? Onde ele foi, ele me levou. Ele era muito inteligente, né? Ele também estava à frente do tempo dele. Ele fazia treinamento de marcação homem a homem, assim. Você tá com a bola, só eu podia tirar a bola do Adriano e só o Adriano podia tirar a bola de mim. 11 contra 11, campo todo. Então você saía na disparada, eu tinha que ir na disparada atrás de você, o campo todo. Ninguém podia se meter no meio. A briga de... Cara, era sensacional o treino, né, Vavá? Era sensacional. Não, e tinha acabado o meu contrato. Durante o campeonato. Daí o Heraldo começou treinando já também. Daí começou a jogar com o Gomes, né? E, nossa, o que eles faziam, meu pai quis também chegar e conversar com eles lá, dele assim, ó, resolva o que você quer fazer. Eu não vou, ficou louco. O pai disse, dá vontade de dar um soco, não. Sabe como é que é, né? Daí eu disse, tá bom, pai, vou aceitar, porque foi quase a mesma coisa que eu ganhava, não deu nada. E ficamos um mês, né, porque tinha a seleção, né? O chinês era ruim de negócio. Mas não é porque vai querer dinheiro, mas nós estávamos valorização, mesmo, né? Reconhecimento. Mesmo ganhando pouco, a gente via que tinha Claro. Condições. Pelo reconhecimento pelo que vinha fazendo. Pois é, então não foi só comigo, que muita gente falou, né, isso aí. E a gente vai fazer o quê? O presidente era o dono de quase de tudo, então tive que aceitar. Aí comecei banco, daí voltei para o banco. Acho que foi 5 jogos, né, que foi um mês acho que era da Copa, né? Que o campeonato parou para preparação para a Exato. Copa, né? Que a Copa seria em 86, o campeonato parou de abril a julho. 2 meses e meio. Então, daí o pai foi lá, ficou nervoso. Então, tal negócio, né? A gente não podia deixar também, não vou assinar, eu vou querer jogar. Claro. Aí eu voltei tudo e fazer o quê? Quem manda são os dois lá, né? O Vavá, tinha uma característica que você batia o lateral longe, né? Lá na área, né? Batia lá na área, né? Como que surgiu isso? Eu não lembro quem é que me falou para fazer isso aí, porque comecei, acho que, treinando, né, nos coletivos. Então, eu pegava a bola ali, como tinha aquela com areia ali. Tinha aquelas bolas de 2 quilos lá, com bola com areia. Não, né? eu trabalhei. Estava terminando o trabalho nosso e fazia só com uma, depois a outra, e as duas, e fazia. Se eu não me engano, o Curitiba acho que diminuiu um pouco o campo, não diminuiu? Agora diminuiu. Agora. O campo ficou menor. Porque tinha aquela ruazinha ali, né, do lado do campo ali, né? Sim, que dava para fazer Então, corrida. eu pegava a bola, eu ia correndo, parava para subir para arremessar. Mas ia lá dentro. Eu lembro disso. Tinha que os caras vinham falar que queriam ficar na frente, eu disse, olha, se eu acertar o rosto de vocês, eu não quero saber. Era um Aí cruzamento, os caras né? paravam, daí já Era um ficavam parados. cruzamento. Não, e assim, quantos jogos a gente conseguia, já ameaçava, né? Sim. Mas foi muito bom isso aí. Legal. Então, o Campeonato Brasileiro de 85, muita gente fala, né? Pô, mas afinal foi Curitiba e Bangu.
Mas o Curitiba tem que atropelar muito time grande para chegar na final. Vou até pedir pro Evandro pôr aqui na tela, só pro pessoal que tá assistindo entender, ó. Existiam 4 grupos, o grupo A, B, C e D. Então você veja, no grupo A, o Curitiba tava aqui, ó. No primeiro turno ele termina com 8 pontos, com 7 pontos em oitavo, mas no segundo turno ele é o campeão. Então o campeão do primeiro turno, que é o Atlético Mineiro, e o campeão do retorno classificado. E esses times aqui, apesar de ser do mesmo grupo, Atlético Mineiro, Corinthians, Guarani, Grêmio, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Curitiba, América e Santa Cruz, eles não se enfrentavam, eles jogavam contra o time do grupo B. Vamos pôr o grupo B lá. Põe o grupo B para nós. Isso, ó. Então, o Curitiba jogou contra esses aqui, ó. Flamengo, Inter, Vasco, Náutico, Isso. São Paulo, Santos, Cruzeiro, Bahia, Portuguesa e Goiás. Era Isso. tudo era a elite do futebol brasileiro. Então, só para comparar, vamos ver o grupo C e D agora, ó. Ali sim eram os clubes de menor expressão, tá vendo? Esporte, misto, aqui CSA, enfim, todos esses demais clubes. E o Bangu vinha no grupo D, ó, que é o próximo ali, que inclusive ganha o primeiro turno e ganha o segundo turno. E tanto o Bangu quanto o Brasil do Pelotas fazem boas campanhas também. Depois tem a segunda fase. Vamos mostrar a segunda fase aqui, ó. Olha lá, o Curitiba cai num grupo de 4 com Sport, Joinville e Corinthians e sai em primeiro lugar novamente. O Bangu sai em primeiro lugar novamente. Brasil do Pelotas passa por Flamengo, por Bahia e por Ceará. E o Atlético Mineiro que classifica lá em cima, né? Formando as semifinais, que é Curitiba e Atlético Mineiro. O Dino Sani ficou até a 4ª rodada. O Krieger assumiu na 5ª. O Enio Andrade assume na 6ª rodada e perde de 5 jogos no primeiro turno, perde 4. Uma goleada pro Inter. Aí. Uma goleada pro Inter de 4-0. E perde o emprego também? Então, isso que eu ia perguntar pra vocês. Teve pressão em não. cima dele? Não, porque ele vinha 4 de 2 derrotas campeonatos. era desemprego, Mas né? ele era campeão brasileiro 79, campeão brasileiro 81. Pensa bem. Eu acho que pesou mais pro jogador do que pra eles, né? Mas ele já tinha conquistado o grupo, né? Ele chegou já com essa fama de já tinha sido 2 vezes campeão brasileiro, né? Eu acho que ele já tinha treinado o Curitiba numa outra época. Tinha. E ele já chegou com moral, entendeu? E o jogador, quando respeita, assim, cara, ele já tinha um currículo, assim, que o pessoal, caramba, seu Enio Andrade vem treinar o Curitiba, né? Então já chegou impactando. Então, né? seu Enio Andrade. Seu Enio Andrade. Até hoje eu falo assim. Eu usei esse que é o livro do Tobi, né? Campeão brasileiro 85. E o Tobi foi um grande amigo meu e de vocês, então nem se fala, né? Quando eu fazia a colônia de férias do Curitiba, o Tobi era treinador, depois o Vavá que foi meu parceiro naquele projeto. E eu usei eu pesquisei, né? Li o livro do Tobi, ele traz muitos detalhes de bastidores. E uma coisa que ele fala é isso, que daí no segundo turno, como o time tava meio mal, os caras resolveram mudar a concentração, né? Então os solteiros tinham que se apresentar já um dia antes do normal. Domingo, né? sexta-feira à noite por Sexta-feira. Você era solteiro? Não, era casado. Você já era casado. O Vavá era solteiro. Tá concentrado Estava um dia estudando antes. tudo. Saía 8, 9 horas no final, sexta-feira, vamos supor. Daí já dormia lá às vezes, lá no Curitiba, e vamos trabalhar. Nossa. Você lembra onde concentravam? Embaixo da arquibancada. Não mais antigo. Ou era em hotel, assim, ou era... Não, tinha Alojamento No clube ali mesmo? ponto. ali onde nós ficamos. Onde os no meninos jogo moram ali. hoje, né? Que hoje tem alojamento lá. Hoje tem alojamento lá em cima. É um ótimo tinha. alojamento hoje. Ótimo. Mas é em cima, lá em cima. Antes No era- segundo anel. Aham. A gente concentrava embaixo da Mauá. Entendi. A concentração era ali, embaixo da Mauá. E guardava o carro ali. Às vezes a gente ajudava a tia a fazer o almoço, pô. A tia que cozinhava, a gente às vezes ia fritar bife lá para fazer o almoço. O troço era bem rústico mesmo. A gente tinha. Antigamente, a gente tinha muito. Não vou dizer que eles não têm amor pelo futebol hoje. Deus me livre, guarde de falar isso. Mas a gente gostava de jogar futebol. Entendeu? Dinheiro era bom, mas não era o principal. Eu tinha 10 anos de idade em 85 e eu morava no Alto da 15. Eu e meu irmão, nós ia correndo para assistir os treinos e a gente assistia de dentro do campo, do lado da trave ali. Brincando todo mundo, tinha autógrafo, todos vocês nas carteirinhas. Olha que bacana. Agora, vê como é que pode, né, a diferença. Pro meu pai, assim, futebol era coisa de vagabundo. É verdade, antigamente tinha Porque isso. ele veio da roça, de Santa Felicidade,
Eles trabalhavam assim o dia inteiro, tá? Aí ele veio trabalhar para o centro, né? Mas o futebol era coisa de domingo. Porque as pessoas se encontravam domingo, né? Pra jogar bola. Domingo para comemorar, assim. É o dia de folga, né? Então é coisa de vagabundo, sabe? É coisa de domingo. E ele Seu Nino. olhava com os olhos assim para mim meio esquisito. Você sabe que isso é verdade, porque a minha esposa agora, a Andréia, nós estamos fazendo 18 anos de casado, o pai dela, quando eu conheci ela, eu já estava com o Bonamigo, já como auxiliar técnico do Bonamigo. Quando ele soube que eu era ex-jogador de futebol e trabalhava no futebol, ele quase que bloqueou o namoro. Porque disse que eu devia ser vagabundo. Trabalhava. Era coisa de domingo, né? Coisa que não tem É aqui no verdade, trabalho. cara. Pessoal, no segundo turno, né, que daí já com o N ali estabelecido, o Curitiba ganha do São Paulo 1-0, gol fora. O gol do Heraldo, né? O time dele tinha Miller, Careca. Daí a gente vai a Minas, ganha do Cruzeiro de virada, 3-2. Esse jogo importantíssimo, desculpa te cortar, né? Claro, mas é isso que eu queria mesmo, que vocês... Porque esse jogo eu não joguei, o Lela não jogou. Jogou Paulinho. 5 fora, né? Tinha uns 5. Jogou O Gil, Gerson, jogou Paulinho. o Rafael não jogou. Isso, o Gerson jogou. O Jair estava machucado, jogou o Gerson, terceiro goleiro, falecido Gerson. Olha como é que é as coisas. E ganharam do Cruzeiro lá 3-2, cara. Foi um jogo importantíssimo. Se não ganha aquele jogo, podia ficar ruim pro Curitiba. E de virada ganhou. Foi um E o jogo Cruzeiro bem tinha bacana. timaço, né? Time bom, Tostão Então, era que depois era- veio o Curitiba. É. Era um time massa. Que quebrou a hegemonia do Galo. O Galo vinha ganhando anos seguidos. Aí o Tostão chegou lá vindo da Inter de Limeira Aham. e conseguiu ser artilheiro e campeão. O Tostão esteve aqui com a gente e daí eu lembro das histórias que ele contou aí pra nós. E aí o terceiro jogo foi contra o Bahia. Quem lembra? Você lembra disso lá no vestiário, quando chegava na Bahia, Eu em não- Salvador? Ah, você Eu não foi desse jogo? eu não tinha renovado ainda, porque eu queria ver se mexia um pouco no valor que ele estava. que ele tinha- Nós perdemos, né? Não, o que eu vi no livro do Toby que tinha perdemos de 1-0. Isso. Tinha. Esse Os jogo. caras colocaram galinha preta, colocaram de tudo dentro e do tava vestiário. um Lá. calor tremendo. E antigamente, o Levi deve lembrar, Fonte Nova era pesado o gramado, cara. Muito pesado. Tinha 2 gramados muito pesados, o Mineirão e a Fonte Nova. Só que a Fonte Nova com calor ainda, 33, 34 graus. Nós não andamos nesse jogo, nós perdemos de pouco ainda. Ficou 1-0 barato. É. Os gramados também fazem parte do futebol mundial, né? É verdade. Olha bem como era e como é hoje. Hoje, Né? É uma coisa bacana. E outra vitória importante foi contra o Flamengo lá, né? 1-0. Gol do falecido Marildo. Um golaço, né? No Fijol. O Fijol, O goleiro argentino. Fijol. Segunda-feira mandaram embora. Por causa do gol do Marildo? Não, Foi por cobertura? não, era porque ele era argentino. O Levi tá parecendo a minha esposa. Ela não come filé argentino na churrascaria. Fala, não, argentino não, argentino não quer. O Levi adora brincar com os argentinos, mas no fundo ele gosta deles. Claro. Claro. E aqui, ó, depois tivemos ainda o jogo Coritiba e Vasco, o 0-0. Ah, esse jogo aqui, segundo o Toby, eu quero que vocês me confirmem. O Coritiba empatou 0-0 com o Vasco, a torcida ficou braba. E aí, diz que foram no carro do Toby, o Lela puxou um revólver. Você lembra disso? Teve não? essa história. Como é que foi isso? É verdade. Eu não tava, porque eu acabava o jogo, eu pegava e ia para casa. Eu sempre nunca fui de ficar muito em estádio ou prolongar em barzinho. Eu pegava e ia para casa. Então, mas eu soube da história depois, que houve confusão na saída e que o Leila puxou o Pô, revólver. empatou com o Vasco. É. Tinha Roberto Dinamite, tinha Romário, É, a torcida tava realmente braba, né? Bom, no final a gente termina, como a gente viu na tabela, o Curitiba termina em primeiro. Só que para isso teve um jogo fundamental, né? Que foi aquele jogo contra o Santos. O último jogo do retorno. O Curitiba tinha que ganhar, senão classificava o Fluminense. E aí, o Hélio Alves tinha aquela coisa que ele era feiticeiro, né? Isso. E o Sartre, eu lembro do Sartre desde criança, até ali na foto, também vivia com a ruda na orelha. Também jogava sal grosso. Então se atrás criou do um grosso. ambiente em Curitiba que precisava do sal grosso e tal. Isso. A ponto de, eu lembrei isso hoje de manhã e confirmei com o meu irmão, que meu irmão é 2 anos mais velho que eu. Aham.
Eu lembro nós indo no gramado, que a gente entrava com o mascote, e meu irmão tirou uns feijão cavalo do bolso, umas arruda e jogou no gol, atrás do gol ali. Daí, quando Como é eu que tava foi, lendo né? sobre essa história, eu falei, mas não é possível. Daí eu falei, Anderson, você fez isso? Eu fiz, vai ver os feijão, e por isso que nós ganhamos aquele jogo. Como é que foi essa preparação pro jogo Santos? Foi o primeiro gol eu consegui, né? Que saía falta assim, e a Aham. gente sempre punha um pouco mais para frente a bola, né? Os caras viram, não, volta. Daí o juiz também queria dar cartão e virava um sarceiro ali. Então, do jeito que eu arrumei, ainda bem também, que pegou muito forte. E quando era o goleiro era o Marola. 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 Tinha jogado no Atlético. Depois veio pro Atlético. Foi. Então, daí quando ele quis mexer, teve, não sei se foi o zagueiro ou que quis tirar a bola e tirou da direção dela. E daí no finzinho lá, daí o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio e Lela, chuta, não Isso. chuta, chuta, não chuta. Daí o Leila veio e deu um bicudão ali que. E se ele não chutasse, né? Tinha perdido a bola ali e tinha empatado. E Nós... já era 44 do segundo tempo. Muita gente ia embora do estádio. Muita gente ainda. Inclusive eu. Porque a gente pegava o ônibus Sim. pro Tarumã, e aí a gente pensou, pô, o ônibus vai estar lotado. Então vamos embora. Olha que nós estamos na esquina, rapaz. Saiu o gol. Aquela explosão foi o áudio mais gostoso que eu já ouvi na minha vida, porque eu tinha certeza que era gol do Curitiba, né? Pela festa. E a gente não podia empatar porque o Flamengo, o Fluminense, Fluminense, já tinha sido campeão em Fluminense, que era o 84. atual campeão brasileiro, Atual tava campeão classificando, já tava classificado, festando já lá. tava festando. Tomamos E aí nós 5 fizemos. lá, né? Não, o Fluminense era um timaço. Em Né? 84, nas quartas Que de massa final, também. né? Meu verdade. Deus do céu, Verdade. que massa. E eu sei disso, você está falando já tinha saído do estádio. Hoje eu vou a todos os jogos do Curitiba lá no camarote, nós temos um camarote dos ex-atletas lá. É mesmo? E os meus netos vão com a minha filha. E eu levo minha filha menor, que eu tenho com a Andréia. Então vai eu, minhas duas filhas e meus dois netos. Só que tem jogo 9h45 da noite. Eu falo, pô, não, à noite eu não vou. À noite Tudo não dá. coxa branca. Tudo coxa branca. A gente chega em casa, outra vez chega em casa 1h da manhã, cara. E a minha filha tem que acordar cedo para estudar. Então eu sei o que você passou lá. Você de ônibus ainda, né? De ônibus, Eu indo foram embora voltando de carro. E aos Imagina 10 você- anos de idade. Nós estamos falando de um de 10 e um de Pois 12. então, você imagina, né, cara? Pô, Naquela época era possível, né? Hoje é difícil, né? Levar uma criança. No meu tempo, não tinha asfalto em volta do campo do Curitiba. olha só, cara. Não tinha asfalto. É, tá? verdade. Era Então você terra. vê- tudo. E a bola, hein, Levi? Nossa, as bolas eram à mão, Chovia. costuradas à mão, assim, né? Chovia, Quando ficava chovia, pesado. ficava Nossa, pesado. quando chovia, nossa. Então, esse jogo contra o Santos, diz que o Hélio Alves colocou pólvora, incenso e Deu a voltinha. arruda e sal grosso. E O Sartre tinha isso, o Hélio Alves também tinha. E o Rafael também tinha, porque o Rafael tinha uma, sei lá, água de alfazema que ele tinha, cara. Ele montava no vestiário uma coisa de 1 metro quadrado, era dele. E ele jogava santinho, tinha uma porção de coisa, São Jorge, e ele ia jogando um negócio em você, cara. Troço fedido, cara, fedido. Rafael, para com isso. Não, tem que, isso aqui é água lenta, isso aqui Vai ajudar. vai ajudar. Cara, trouxe fedido pra caramba. E jogava na gente. Então era Rafael, o Sati, o Hélio Alves. Pronto. E meu irmão. E o seu irmão Contribuindo. conseguiram que a Eu gente vi- ganhasse do Santos. Quem eu vi mais tarde fazer isso, em todos os jogos do Botafogo, o Louco Abril, né? O Louco Abril também. Ah, Eu ele frequentei fazia? alguns vestiários do Botafogo, porque quando o Caio Júnior era o treinador, e ele levava os santinhos dele, fazia. Falei em Botafogo, que coisa bonita que o Levi fez no Botafogo, que ele que planejou toda aquela concentração do Botafogo lá em cima no Caio campo Martins. de General Ah, Severiano. General Severiano. General sim. A concentração Caio toda Martins foi onde ele modelo jogava. dele, porque eu e Bonamigo Depois chegamos você passou depois por dele, lá. nós passamos por lá. É. E tava tudo montadinho, coisa linda aquele campo lá em General Severiano, com os quartos em cima, assim, atrás do gol, tinha os quartos com refeitório. A gente almoçava na churrascaria embaixo. 2003. Ele passou lá e montou tudo isso aí, foi muito Você legal. vê como é que é? E levava os jogos pro Caio Martins, né? Ele O fez Caio Martins. Você vê como é que é? lá na lotava. Série B pra... Lotava. A única coisa que não deu certo lá pra mim foi a bola rolando. Mas deu sim. Você participou como jogador do time de 74, Foi bem, não jogou foi bem. tanto, mas Foi você legal. estava no Botafogo. elenco. Porra. 74 tinha aqueles dois atacantes lá, né? A zaga era Osmar, Nossa,
Tinha Massa Jairzinho, também. eu acho. Tinha, pô. Não, E a vocês, memória em relação aos 34 é tão boa. Mas era baita time, né, do Botafogo. vocês E depois, estão, como treinador, o Levir subiu o Botafogo, né, da segunda para a primeira. vocês estão Que o provocando Palmeiras minha também estava na memória. segunda. Também. Foi Palmeiras e Botafogo, a Inclusive, final, assim, né? ó, é que o Levir, ele assumiu o Palmeiras em 2002, faltando já do meio Algumas pra rodadas, frente. sim. E ele caiu com o Palmeiras. Isso. Daí ele assume o Botafogo e conseguiu sobe com o manter. Botafogo. E foi Palmeiras e Botafogo na segunda É. divisão. E os dois É. times acho que decidiram o campeonato. Subiram. Os dois subiram. É verdade. Então vocês vejam que curioso. O último jogo contra o Santos foi dia 14 do 4 de Não. abril. É? É. Aí você só vai jogar de novo. Eu não sabia disso, não lembrava disso. Você só vai jogar de novo a segunda fase em julho, dia 3 de julho. Tinha jogo da Em 18 dias faz 5 jogos, que faz aquela segunda fase inteira aqui, ó. Que pega o Sport 1-1, ganha do Corinthians de 1-0, ganha do Joinville de 2-1. Aí perde uma pro Corinthians de 1-0, daí vai lá em Joinville, aquele jogo que Ganha a de torcida 1 a 0. foi em peso 1-0, gol do Lela, Do que ele dá um Lela, toque, direto do né? goleiro Nossa. para ele. é isso, Rafael lançou pra lançou, ele e dá um toque. sufoco, por né? cima. Sufoco do caramba. Que jogo, né? Mas é isso que eu digo, acontece com todo mundo, né? Você lembra de algumas coisas e você fala, não acredito que eu fiz aconteceu, isso. né? Né? Não, eu não É acredito verdade. que isso aconteceu. É, Mas acontece com todo mundo. E aí classifica com um empate, com o Sport em 0-0. Aí vem aquilo que você falou, né? O primeiro jogo contra o Galo, que é em casa, aquele 1-0, gol do Heraldo, e o jogo da volta lá contra o Galo, Levir. Tem o Galo. O Curitiba foi lá e eliminou o Galo Galo na semifinal em 85. Um jogo, porra, esplendoroso. É. Por isso que o André é bom quando você puder trazer o André aqui, que o André tem uma memória espetacular. E ele, outro dia, agora, semana, eu encontrei com ele ali, a gente foi fazer uma reportagem, e ele está falando, você sabia, Edson, que o Atlético Mineiro, dos 11 que entraram em campo, só um não era de seleção brasileira? Olha só o só. lateral esquerdo, o João Luiz. Mas era nível de Pô, seleção que time brasileira. legal, O João né? Luiz jogava muito, né? Todos os outros eram de seleção brasileira. Você pegar o time do Atlético Mineiro. E ele comentou isso comigo. Eu falei, nossa, mãe. Aqui, ó, João Leite, Seleção brasileira. Nelinho, que era o Seleção brasileira. aniversariante do dia. Aniversariante. Dando Nelinho. parabéns pra Lembra ele. do chute dele? Oliveira Luizinho. Luizinho, seleção brasileira. De João Luiz. Daí Elzo, volante. Seleção Paulo brasileira. Isidoro, seleção Seleção brasileira. brasileira. O Everton, meia. Chegou a seleção brasileira, ele. Sérgio Araújo, Reinaldo e Edivaldo. Olha o Que time, time cara. massa. Os caras Que do massa, Curitiba. que massa. A gente não via ele metendo lá em cima. Né? Olha bem. Ele, do jeito que ele batia. Quem, o Nelinho? Pois é, você estava falando dos Chute parabéns, que eu era ele ponto tinha, esquerdo, o né? Nelinho lateral direito. Nossa. E 80 mil Batia uma pessoas, bola 90 assim. mil pessoas cantando parabéns pra você, cara. Parece que fazia- Lembra? Eu falei, não, eu tô penso. ferrado, E era né, aquela cara? bola Tô ferrado, pesada. né, cara? Aquela seleção brasileira. Porra, aniversário dele e o estádio todo cantando parabéns pra ele. E ali tem uma bola que o Rafael ele defende, né? Com a mão assim por cima da bola e a bola não entra. Não mas entra, fica uma fica em discussão, cima da né? linha. Entra, não Você entra. entrou. Que jogo. Daí quando termina esse jogo com o Galo, a sensação que dá é que, pô, tamo na Libertadores pra muita gente, né? Não, tamo na Libertadores, tá bom. Mas pros jogadores, não. O jogador queria ser campeão brasileiro, né? Não, aí a gente já tava na final, né? O seu Enio não, também deu uma de inteligente, né? Porque a gente ia voltar para Curitiba e ele não quis voltar para Curitiba, porque aí ia ser festa, né? Já estava na final. Ele falou: não. Vamos ficar aqui em Belo Horizonte, a gente treina na Toca da Raposa e depois nós vamos direto para o Rio de Janeiro. Isso foi muito E bacana. aí treinaram pênalti. Treinamos pênalti. Aí, cara, tem uma história interessante também, que eu treinei pênalti e eu errei muito pênalti. E eu estava fora dos 5. O Vavá também não estava nos 5, né? Não, o Vavá também não estava Eu nos não 5. sei porque eu fiquei por último. Bateu um quilo. É que você entrou. Bateu o Porque, último. não, porque eu não sei disso, porque o Vavá entrou na prorrogação só para bater o pênalti. Mas entrou Então o eu Marco achei que Aurélio, ele era Marco- um dos 5. Então, o Marco entrou, ainda pegou um pouquinho na bola. Eu peguei na bola, chutei ali e acabou o jogo. Assim. Ele entrou para Nossa. bater o pênalti. Daí eu passei pelo Tobi e falei. Tobi, os caras disseram que eu fui o melhor em campo. E olha, Olha, acabou. o último suspiro, né? Então eu treinei mal, eu perdi pênalti, eu não fazia parte dos 5. Só que o jogo foi rolando, entrou a prorrogação, teve as substituições e o cara que ia bater foi substituído. E ia sair, quando terminou, ia saindo eu e André. E o seu Enio vinha na direção da gente. Aí ele veio na direção da gente e perguntou: tá faltando um para bater pênalti. Eu falo: eu bato.
Aí ele falou, você bate? Eu falei, bato. Eu acho que ele deve ter tremido, né, cara? Ele falou, logo ele que perdeu o pênalti. Aí ele falou, qual pênalti você prefere? Eu falei, não, que o senhor comandar aí. Ele falou, o terceiro pode ser? Eu falei, pode ser. Foi assim, cara. E a sensação ali naquela hora que tá indo pra Imagina. aquele Maracanã, Ah, eu né? tava- Fecha o ouvido Só Não, quem dá bate medo, que dá medo. sente, né? Dá medo, cara. Não, O cara que fala que não dá eu fiquei medo. 3 Por isso que às vezes perde pênalti, né? 3 para o Bangu, 2 para o Curitiba. Mudou a ordem de novo, vai o Edson. Vai chegar o Edson para a cobrança. Aí o Edson. Vai passando. Vai aumentando a responsabilidade. Vai aumentando a pressão. Vai aumentando a tensão. Edson vai para a cobrança. Gilmar no gol. Partiu Edson, bateu. Gol! Edson para o Curitiba. Segue tudo igual, 3-3. 3 cobranças de cada lado. Você vê que também os jogadores do Curitiba, olha lá, sentadinhos também lado a lado. 3 vezes. Como é que é, Vavá? Deu uma dor O corpo? no De braço, tensão? aqui, atrás. E eu andando assim, meu Deus do céu. Daí quase não dormimos também, depois que fizemos uma festa lá, né? Sim. E daí queria dormir, não dormia. Daí começamos a conversar e não. Putz, olha, foi. Ô, Vavá, e você bateu seco no meio. Você treinava daquele jeito? Treinava. E É uma daí pancada. Daí o Rafael falava, fica dando chutão, não sei o quê. Não sei o quê. Daí eu falei assim, tá, fica aí então. Aí eu arrumava, mas eu ia lá atrás. Era uma pancada. O Jairo ia, caía na dele e tudo, né? Mas o Rafael achava que, né? É o Vavá. É uma posição muito difícil. Ele entrou 10 segundos antes de acabar o jogo. Entrou só para bater o pênalti. E vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série. Ele contra o Gilmar. Vai o Vavá. Partiu no meio do gol. Como na cobrança de Mário. Gilmar escolheu o canto, ele também bateu mal e jogou no meio do gol, mas ela foi lá dentro. Olha só. Nervosinho, ele bateu no meio do gol, exatamente. Quando você falou do Carpegiani, quando eu fui pro Náutico em 79, não, 89, né? 89. 89. Eu fui para lá e ele me deixou capitão. Eu disse, tá bom, ao menos estou, né? Estou aparecendo um pouquinho. Daí saía a pênalti, eu pegava a bola, dava para o Carpegiani e ele pega. Aí eu ia. Aí teve 2 pênaltis no Palmeiras, bati contra, e daí ganhamos o jogo. Daí tinha cara do Náutico que queria, né, pegar para poder bater, eu pegava assim, dava a bola para o outro, ele dava para o juiz, o professor Kuhn dava para mim. Virou batedor. Terminou o Campeonato Brasileiro com 7 gols, tudo de pênalti. É mesmo? 7 gols de Ô, pênalti. Vavá, e você, e teu pai estava no estádio, né? No Maracanã. O pai não foi, o pai foi. Nossa, eu bati o pênalti e virei lá que o pai estava lá em cima. Quando olhei lá, o pai deu tchau e eu. Como é que você reconheceu? Pelas muletas. Não, até que não, porque Não? assim, já tinham ido embora um pouco, né? Que nós também esperamos, né? Aham. E daí eu olhei para achar o pai. Daí ele deu tchau assim, estava meu irmão. Daí olhei o pai, deu um tchau lá. Nossa, foi. Imagina o orgulho, né? Ele ficou. Nossa, o pai não. Assim, a gente sempre dava um jeito, né? De vir junto, porque né, dava medo de alguma coisa. Tanto é que ele dirigia tudo. O Edson, quando você chegava no Rio, já tinha esse clima do já ganhou, né? Já tinha churrasco na praia do treinador do Bangu, que era o Moisés, que Moisés, era é. um Nossa, figuraça, né? Fazendo churrasco. Eu joguei com o Moisés no Flamengo. O Moisés esteve no Flamengo. Eu fazia coletivo contra ele. O Moisés batia até em treinamento. Ele abria supercílio da gente, dava cotovelada, tudo. Ele era fofo. Mas tinha esse clima, os jogadores do Tinha. Bangu, a festa já estava armada, o chopp gelado. Teve um Globo Esporte, e esse Globo Esporte passou quando a gente estava almoçando no Hotel Plaza ali. A gente ia almoçando, passava o Globo Esporte na hora do almoço. eles E passou o Globo Esporte, ele na na praia, praia.
na mesinha, tomando chopp, comendo camarão e já falando. Não, amanhã é um jogo tranquilo, e bababá, estamos aqui tomando um chopinho. Cara, nós olhamos aquilo assim, véspera de jogo, né, cara? A gente não acreditou, né? Porra, aquilo deu uma motivação ainda mais. A gente já estava motivado naturalmente numa decisão. Motivação é natural, né? Mas aquilo revoltou a gente, cara. A gente falou, não, nós temos que correr muito, né? Olha o camarão chegando com o Valtinho aí. O camarão aí. A comemoração tá aqui, só falta só o português. Botar ela no tempero. Inclusive, vamos colocar o peixe no fogo bem baixo, porque a festa continua a noite adentro. Pra comer esse peixinho, esse camarão com calma. E o Curitiba, vai comer com calma também? O Edson, e teve alguma ideia assim da diretoria, alguma determinação da diretoria para blindar os jogadores? Porra, ninguém liga nos quartos, com medo de, sei lá, às vezes até de querer corromper, alguma coisa nesse sentido, porque o Castor de Andrade mandava no Rio de Janeiro, né? Aham. Teve alguma determinação Não assim? lembro, né, Vavá? Não. Você ficava com quem no quarto? Cara, também não lembro. É porque variava muito, né? Não era... Você Um tá, dia você ficava com... você tá exigindo muito. Né? Porque a gente fica curioso, porque o Castor de Andrade mandava no futebol. E durante anos eu falava, como é que o Castor não comprou o árbitro? Como é que não deu aquele gol do Marinho? O Romualdo foi muito O macho Romualdo foi ali. muito firme. Muito firme, que o Bandeirinha não deu. Então, Mas daí eu ele- vendo o documentário agora recentemente do João Avelange, o Castor de Andrade era amigão do João Avelange. Só que no meio do caminho, ele começou a pegar a mulher do João Avelange. E aí, em 85, o João Avelange tava puto com ele. Então, eu acho que ele comprou os bandeiras. Eu acho que o Castor de Andrade comprou os bandeiras e o Avelange falou, não, o árbitro é nosso. O Porque, Romualdo pô, foi muito como é que os caras me colocam dois bandeiras carioca numa final de campeonato brasileiro com o time carioca? É sacanagem. Entrou 3 seguranças ainda. Daí deu para ver ali que eles estavam tranquilos, ele pegava a bola, vamos jogar. Eu escutava, tava ali no banco, né? Eu escutava, ele falou, não, pode parar com isso aí. Punha a bola ali e já saía. Os caras queriam conversar com ele, já estava lá do outro lado do campo. Castor. O juiz. O juiz. Imagina. O Romualdo era do meu tamanho, era baixinho, mas olha, foi muito Foi macho. firme, né? Foi Não, muito Romualdo. Romualdo. O Edson, o que Romualdo significou? Artifício. Que significou? Porque, pô, o Coritiba, quando foi campeão brasileiro, tinha 76 anos, e agora a gente tá falando aí faz 40 anos. É o único título, né? Dificilmente, pode ser que ganhe um novamente, mas foi a grande conquista. O que significou na tua vida como pessoa, como profissional, essa conquista? Cara, eu achei que a conquista pelo Curitiba foi melhor do que a do Flamengo. Que eu, quando fui campeão pelo Flamengo, assim, porque o Flamengo era favorito, né? E o Curitiba não. Eu acho até que eu só passei 2 anos, por incrível que pareça, só passei 2 anos no Curitiba, 84 e 85. Mas o Vavá que saiu da base, o André que saiu da base, o Gerson saiu da base, o Marildo saiu da base, o Você Tob lembra- saiu da base. Você lembra da escalação, assim? Do Curitiba? Do... Lembro. Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida. Almir, Marildo e Tobi, Lela, Indy e Edson. Esse é o que entrou em Que- campo. Esse é que entrou em Não. campo no Mas final. tinha, o Vavá jogou Não. Muito, jogos, todos jogaram bastante, todos. O meu, Marco Aurélio. Fez o gol importante contra o Santos de falta que ele acabou de falar aí, né? Foi um gol Vavá, importante. e pra você, qual foi a importância desse título na tua vida profissional, pessoal, carreira? o meu pai acompanhava sempre treinando, tanto no juvenil, depois no profissional, tudo. E a gente ficava pondo na cabeça que pô, o pai tá louco, e aconteceu, né? Nossa. Você falou de família, eu era carioca, minha família toda estava no Maracanã. Mãe, pai, eram 6 irmãos, todos no Maracanã, tio, tia, todo mundo era carioca. Então, quando você falou do pênalti que eu fui do meio campo até a bola na marca do pênalti, cara, dá muito medo, muito medo. E quem perdesse aquele pênalti, depois eu vou te contar a história do Ado também, que eu encontrei o Ado 20 anos depois, 30 anos Ado. depois, e ele chora até hoje esse pênalti que ele perdeu. Então eu fui caminhando e eu fui assim, eu não vou mudar o lado que... A gente sempre tem um lado que gosta de bater, né? Pelo menos eu tinha. E eu gostava de bater cruzado, né? Na bochechinha da rede, que a gente chama ali, lado esquerdo do goleiro. Muito canhoto faz isso. E aí eu falei, não vou mudar.
não vou mudar. Eu fui andando para a bola, não vou mudar, aquela vaia toda, eu não vou mudar, não vou mudar, e não mudei. E bati, pô, a bola passa assim da mão do Gilmar, eu acho que é um dedo da mão do Gilmar, cara. Mas é que eu bati bem na bochechinha da rede mesmo. E o Ado, eu encontrei com ele, eu e Bonamigo, fomos treinar o Boa Vista no Rio de Janeiro, uns anos atrás, e fomos fazer um amistoso contra o Sub-20 do Bangu, e era o Ado o treinador. Aí eu vi o Ado, pô, aí eu fui lá, ô Ado, rapaz, como é que você tá? Ele, Edson, como é que tá? Cara, já começou a cair uma lágrima. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, Edson, eu lembrei de você, lembrei de 85, toda vez que eu lembro, essa lágrima eu não consigo segurar. Ela sai, ela escorre no meu rosto. Passa um filme assim, né? 13 bateram, um ia errar. E parece que ele não ia bater, não era ele a bater, ele quis Eu bater. peço desculpa de público ao povo do Rio de Janeiro. E como é que foi a festa? Fala aí pra nós depois. A festa foi melhor depois do jogo no Rio de Janeiro ou aqui em Curitiba? Foi todo mundo pro vestiário, né? E quase não teve nada, porque tinha que fazer alguma coisa. No ônibus também estava tudo parado. Parece que não. Lá no Rio, não, acreditava, né? lá no Rio não teve nada. Aqui foi impressionante. Aqui, nossa. Na chegada. Aí é legal, né? Eu estava com uma dor de cabeça, uma ressaca, porque, por incrível, eu não saía. Esse dia, nós chegamos no hotel, já era 1h30 da manhã. Aí, como eu era carioca, o Tobi e o Lela chegaram para mim O jogo assim... já acabou, era meia-noite... Meia-noite, pô, quase 1h. Meia-noite 39... Era 39 minutos do dia 1º de agosto. Aí nós chegamos no hotel, era 1h30 da manhã, aí o seu Enio falou, olha, nós temos que voar às 10 horas, todo mundo 8 horas da manhã aqui no hotel, estão liberados. Beleza, aí o Tobi e o Lela chegam para mim, Edson, onde é que tem um lugar para gente tomar um chopp aqui? Eu falei, tem o Fiorentina aqui, dá pra gente ir a pé, cara. Não, vamos com a gente. Eu falei, não, cara, não, vamos com a gente, você tem que ir com a gente, você que conhece. Ou eu fui. Cara, nós sentamos na mesa na Fiorentina ali, cara, sentamos aí, nós três, aí o garçom veio, o Lela falou assim, vê 6 chopps e 3 Stanley. Aí eu olhei assim, vem cá, quem tá vindo aí, cara? Não, é só nós 3. O primeiro chopp é só para matar a sede. Rapaz do céu, eu tomei um pifa, cara. Eu tava naquele carro de corpo bombeiro com a cabeça, era um balão doido para chegar em casa. E foram horas, né? Horas. Agora, foi impressionante a festa, né? Você pega a foto hoje do carro de corpo de bombeiro, a Marechal Deodoro, lá no início. Cara, foi impressionante. Nunca vi coisa assim. Amigos, como eu falei pra vocês, uma hora passa voando, nem parece, né? É verdade. Que pena, mas que papo gostoso, que prazer, né, professor, receber 2 campeões brasileiros aqui numa mesma sentada. O senhor que já ganhou tantos títulos, tá na história aí também do futebol brasileiro. Se despeça dos nossos amigos, por favor. É verdade? Que prazer, né, de tê-los aqui. E é sempre, quando fala em futebol, né, a gente começa a viajar, né? É verdade. Começa a viajar, é assim, uma coisa muito bacana. Então, eu tenho uma lembrança, assim, maravilhosa, me faz flutuar, sabe? E a ponto de eu começar a falar e não parar mais até terminar o programa. Em 1985, enquanto o Curitiba estava sendo campeão brasileiro, o Lever Coupe estava fazendo seu último ano como jogador de futebol no Juventude. E por curiosidade, além de jogar, ele virou treinador. Então teve 29 jogos que ele se escalou. Ele jogava e treinava o time, olha só que coisa. Eu levei, acho que foi você que falou isso, que eu levei muito isso para mim, que quando você gosta de fazer uma coisa, você não trabalha, você se diverte. Você falou isso um dia, né? É verdade. Cara, e é verdade, cara. Eu falo isso com meus filhos. É um prazer, né? E eu falo, filho, eu nunca trabalhei na vida, e eu lembro de você falando isso. O Lever Coupe um dia falou que no futebol a gente não trabalha, a gente se diverte, cara. Legal. E é verdade Ficou de isso. aprendizado. É uma coisa Mais gostosa de fazer, né? Vavá, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Isso aí vai ficar marcado, né? Devia ter mais umas
umas coisas dessas aí para a gente poder lembrar e não deixar acabar, porque, nossa, foi muito bom. Eu acho que a história do futebol, não só o futebol paranaense, o futebol brasileiro, e esse é o objetivo do programa, é deixar registrado, né? Deixar registrado. Amanhã vem nossos filhos, vem nossos netos, vem os bisnetos, e vai ficar aí para todos sempre. Hoje de manhã eu passei no centro ali, que eu queria ver outro negócio lá para casa, e os dois que trabalham ali na rua, no centro. E daí, vem aqui, não sei o quê, 2 coxa branca. Nossa, eles vinham, conversavam tudo, e daí tinha gente, dá para você atender a gente? Já vou. E ficava conversando, e não atendia. Eu disse, vai lá, cara, vai perder o freguês. Daí veio uma mulher também. Não, já vamos aí. Freguês tem toda hora, campeão brasileiro não. É capaz de apanhar ali, fiquei com medo. Que legal. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo aqui com a simpatia desse pessoal que veio nos visitar. Edson, muito obrigado. Vavá, muito obrigado. Vou deixar aqui mais uma vez meu agradecimento ao Bem Paraná, nosso parceiro no podcast O Outro Lado da Bola. Convidar vocês a acessar o canal do Levir. A entrevista vai ficar disponível lá. Acessem o sininho, as notificações, divulguem, para a gente continuar mantendo esse bate-papo aqui descontraído. E nosso agradecimento ainda ao restaurante Tempero de Minas e à Imobiliária Líder. E aguardo vocês até um próximo programa. Um grande abraço.